meu nome é Rui Coutinho, sou diretor executivo da Porto Business School e é um prazer moderar esta sessão com duas personalidades importantes, com um percurso estruturado na nossa universidade, na Universidade do Porto, curiosamente ambos na mesma faculdade, na Faculdade de Ciências, dois professores, dois académicos, também dois empreendedores. E vamos estruturar um pouco a nossa conversa à volta desta dialética, desta dinâmica na relação entre a academia e o empreendedorismo e a possibilidade, a capacidade que, a partir da academia, se conseguem gerar, de facto, projetos empreendedores com impacto, com sucesso, e esta relação do ponto de vista das competências e do mindset que é necessário, quer no contexto de um percurso mais académico, quer num contexto de um percurso mais empreendedor, e como muitas vezes a mesma pessoa consegue conjugar estes dois tipos de pensamento, estas duas abordagens, e fazê-las confluir em algo que de facto gere impacto na vida das pessoas. Tenho dois convidados de excelência, como disse, professora e diretora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Cristina Freire, para além do seu percurso académico e também membro da Academia Europeia das Ciências, é cofundadora de uma empresa de base tecnológica, Inovcat. E também o Luís Antunes, um empreendedor em série, para além do professor universitário também na Faculdade de Ciências, fundador de 3 spin-offs da Universidade do Porto, da Adita, da Tech Privacy e da Healthy Systems. Portanto, dois percursos mais ou menos parecidos, mas vamos perceber ao longo da conversa, espero eu, que têm algumas abordagens distintas. Luís, eu ia começar por ti. Obrigado por teres aceito o nosso convite. O que é que é preciso, o que é que tu sentiste? Levas 3 spin-offs, levas aqui uma atividade de empreendedorismo em série que continuas a compatibilizar com o teu percurso académico. O que é que foi preciso, o que é que de facto te levou e te continua a levar a criar novos projetos e a procurar transpor este conhecimento para a inovação, para valor acrescentado para a sociedade? O que é que faz um professor ser um empreendedor em série e continuar a querer ser um empreendedor em série? Olá a todos, é um prazer estar aqui. Primeiro agradecer o convite, é realmente um prazer, e poder partilhar um bocado da minha experiência. Rui, no sentido de responder à tua pergunta, a minha principal motivação, e é estranho, mas quando alguém nos tira da zona de conforto, nós acabamos por reagir. Tudo começou com a crise em 2011, portanto tivemos um corte salarial, nós docentes universitários, funcionários públicos, portanto saí da minha zona de conforto, tive uma proposta para sair do país, que acabei por aceitar, e depois, um bocado condicionado por questões familiares, retorci e voltei atrás, mas falei com o então diretor da faculdade e o que eu lhe disse é que era demasiado novo para estar reformado, que estava um bocado inconformado e, portanto, que iria apostar em transferência de tecnologia. E desde essa altura não estou absolutamente nada arrependido. Como tu dizes, mantenho a minha carreira universitária, não só não a prejudiquei, como consegui reforçar a minha carreira universitária com base no trabalho que tenho feito, essencialmente transferência de tecnologia. Ou seja, o que é que tenho feito no âmbito de cada uma destas empresas com contextos diferentes? Pegarem problemas reais, que fui conhecendo no âmbito da minha atividade como docente e consultor, e tentar desenhar soluções que consigam resolver problemas reais. No caminho, conseguimos na mesma publicar cientificamente, ter financiamento que nos permite não só desenvolver as spin-offs, como também ter a partido científico disto e alavancar a Faculdade de Ciências a que pertenço. Portanto, a grande motivação, e eu acho que isso de vez em quando é importante, nós, a cada crise que atravessamos, saímos da zona de conforto e temos que reagir, ou seja, temos que ter um bocado de resiliência e reagir. A minha principal motivação foi essa, Rui. Essa é uma história interessante, porque é uma história, eu diria, transversal a muitos colegas na universidade que no momento da crise económica e financeira e da Troika sentiram também a necessidade, a vontade de poderem empreender com projetos empresariais. Há vários casos. Aliás, eu diria que uma parte importante do nosso ecossistema, se pensarmos naquilo que são os unicórnios que existem em Portugal, uma parte substancial deles nasceu precisamente nessa altura. Um conjunto de scale-ups hoje perfeitamente estruturadas que já levantaram investimento, nascidas também a partir do ecossistema da Universidade do Porto e que estão hoje, de facto, perfeitamente implementadas e com ciclos de desenvolvimento e de crescimento muito estruturados, nasceram nesse contexto. Nasceram nesse contexto de necessidade e continuam a verificar esse contexto de conjugação destas duas dimensões, da dimensão universitária, académica, com a dimensão empreendedora, quase como se fossem duas faces da mesma moeda. Cristina, contigo, como é que surgiu este ímpeto empreendedor?
Olá a todos. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente. Relativamente à minha situação, o que é que aconteceu? Portanto, eu sou professora universitária desde há longa data e depois de ter praticamente feito tudo aquilo que é pedido a um professor universitário, senti que precisava de sair da minha zona de conforto. Eu sou da área da Química, sempre colaborei com empresas e sempre tive alguma dificuldade de diálogo com as empresas. Quando íamos discutir projetos em conjunto, eu chegava sempre à faculdade com a sensação de que não tinha transmitido a minha mensagem. E, portanto, achei que, se calhar, se eu quisesse contribuir para o benefício das empresas, com o conhecimento que nós vamos adquirindo e vamos construindo dentro da faculdade, eu teria que aprender a pensar como eles e teria que aprender a sua linguagem, porque falavam comigo, eu falava com eles, mas sentia que o diálogo não era muito produtivo. E, portanto, dava as aulas, fazia a minha investigação, uma investigação muito baseada em ciência química fundamental, mas com esta possibilidade que fui tendo ao longo do tempo de ter colaboração com empresas. E, portanto, uma vez que já tinha escrito artigos, já tinha escrito muitos projetos, uns com sucesso, outros sem sucesso, achei que estava na altura de aprender a pensar como as empresas pensam para, numa primeira fase, colaborar de forma mais eficaz com as empresas. E foi aí que eu decidi submeter um projeto que não foi financiado pela FCT, que eu achava que era um projeto fundamental e extremamente importante para a área da Química, que está muito dentro daquilo que agora se fala bastante. Isto foi em 2013, o projeto acho que foi inovador demais para ser compreendido pela FCT, precisamente porque se baseava na transformação da indústria química numa indústria não baseada no petróleo, mas sim em produtos que são derivados da biomassa e que existem em todo lado. E achei que, como a FCT não percebeu a minha mensagem, então eu virei-me para o COITEC. Portanto, apresentei o projeto ao COITEC, escrito um bocadinho a sentimento, e o projeto foi selecionado. E, portanto, eu frequentei o COITEC e foi um momento extremamente importante na minha vida, porque mudou-me completamente. E se eu hoje estou na Faculdade de Ciências como diretora, devo a todo este conhecimento que eu fui adquirindo, não só através daquilo que eu tive a oportunidade de conhecer, aprender no COITEC, também depois, quando nós no final do COITEC decidimos, vamos montar uma empresa, toda a parte de angariação de financiamento fez-me crescer como docente universitária. Toda a gente dizia, vais-te embora, agora já nunca mais vais voltar à faculdade. E eu, durante esse período, senti que era cada vez mais professora universitária e que era o meu papel, depois de ter passado por esta experiência, trazer essa maneira de pensar para uma faculdade que é tipicamente uma faculdade mais tradicional. E, portanto, quando há 1 ano e meio me candidatei à direção da Faculdade de Ciências, toda esta experiência que eu tive na criação da empresa e o contacto com pessoas completamente distintas de mim, da minha maneira de pensar, foi uma grande mais-valia e hoje dou-me por muito satisfeita ter feito esse percurso, saído da minha zona de conforto, aprender a falar com pessoas completamente diferentes e ter uma empresa, hoje uma empresa é uma única empresa, mas a empresa, obviamente, que tem diversos objetivos. Eu poderia considerar que a empresa tem sub-empresas dentro, porque o motivo original que me levou à preparação dessa empresa digamos, foi arranjado para poder arranjar financiamento. E porque depois de ter um investidor, então, aí eu comecei a ter já diferentes áreas de atuação. É uma empresa na área da química, é uma empresa que obriga a uma instalação industrial e, portanto, eu não posso arranjar uma instalação industrial facilmente. Foi muito difícil arranjar e, portanto, com a instalação industrial que nós temos na Maia, nós conseguimos ter diversas áreas de intervenção dentro daquilo que foi o conceito inicial, que agora está perfeitamente alargado, mas, obviamente, num chapéu que é a única empresa. É muito interessante, a Cristina referiu que esta dimensão empreendedora auxiliou o percurso não apenas académico, mas também o percurso do ponto de vista da gestão e ajudando a chegar ao lugar que ocupa hoje, enquanto diretora da Faculdade de Ciências. O Luís referiu algo parecido, ou seja, a carreira académica não saiu prejudicada, pelo contrário, saiu beneficiada. Portanto, esta dimensão, quase duas faces da mesma moeda, que para mim é muito caro, julgo que para a Universidade é bastante caro, mas eu
Luís, questionava-te, apesar de tudo, e já fomos falando um pouco sobre isso, a verdade é que são linguagens diferentes, são formas de pensar diferentes, são abordagens diferentes, são ferramentas diferentes, são competências diferentes. Deixa-me começar pelo mais difícil. Qual foi o maior choque? Onde é que tu sentiste, ou ainda continuas a sentir, porventura, maiores dificuldades nesta compatibilização de duas formas aparentemente diferentes de pensar, de estar, de fazer? Rui, vou-te dar o exemplo que para mim foi realmente o maior choque, que era algo que eu achava que fazia muito bem no ambiente universitário, ainda hoje acho que a minha carreira o devo a isso, e que no ambiente empresarial é completamente disparo. Gestão de recursos humanos. Ou seja, eu sempre tive a felicidade na minha carreira universitária de trabalhar com alunos de doutoramento e de mestrado que claramente a grande maioria eram melhores do que eu. E sabia gerir expectativas, eram pessoas muito resilientes e, portanto, sempre levaram a bom porto os seus projetos, e toda a minha carreira também está muito ancorada naquilo em que cada um dos meus alunos conseguiu. A gestão de recursos humanos, do ponto de vista de uma empresa, é completamente diferente. Se eu achava, e à data de hoje ainda acho, que o sei fazer no ambiente de investigação, no ambiente empresarial é completamente distinto, e posso dizer, e agora com todas as palavras, falhei miseravelmente. E aprendi, porque a cada falhança nós temos que aprender. Portanto, aprendi que eu devo restringir-me àquilo em que sou bom. Transferência de tecnologia, inovação, e depois aprendi a rodear-me de um conjunto de pessoas, e sempre conheço esse tipo de pessoas, a tentar tê-la na minha órbita, a cada um novo projeto ir buscar a pessoa certa para fazer aquilo que ela sabe fazer bem. Tal como eu sei fazer bem do lado da universidade, procurar pessoas no ambiente empresarial que estão habituados àquilo, estão treinados e que sabem fazer bem aquilo. E a partir do momento em que percebi isso, eu acho que o boost da minha carreira universitária também ganhou muito, porque deixei de fazer coisas para as quais claramente não era competente, Rui. Cristina, aquilo que referiste do ponto de vista da posição que ocupas enquanto diretora da Faculdade de Ciências, que é uma posição também eminentemente e muito de gestão. O que é que tu conseguiste trazer, e foste já adiantando algumas questões, do ponto de vista da forma de pensar, do ponto de vista de métodos, do ponto de vista de ferramentas, o que é que a tua atividade empresarial e empreendedora te reforçou de forma muito tangível, muito prática, no dia-a-dia, tal como o Luís falava, na gestão dos recursos humanos, noutras circunstâncias. O que é que da tua carreira empreendedora e empresária mais retiras e melhor retiras para auxiliar a tua carreira académica, mas também na posição de diretora da Faculdade de Ciências? É essencialmente a organização. Portanto, as empresas têm uma estrutura organizativa que é feita segundo regras e eu senti que não existia na minha maneira de trabalhar. Portanto, nós trabalhamos, a própria investigação é muito aleatória, é um pouco casuística, nós observamos, nós avançamos, retraímos, mas de uma forma que é muito aleatória. E, portanto, muitas das vezes, o modo como nós funcionamos dentro do meio académico também reflete um pouco este modo de pensar e este modo de viver. E, portanto, o que eu mais retiro da experiência que tive em termos desta minha experiência empresarial é a estrutura organizativa. Portanto, há uma estrutura, a estrutura tem uma hierarquia, não significa que isso não existe na estrutura universitária, também existem os órgãos e a hierarquia dos órgãos, mas muitas das vezes eles não funcionam em termos de hierarquia, estão todos muito ao mesmo nível. E, portanto, isso às vezes cria muitos constrangimentos em termos do modo de funcionar da instituição universitária. E, portanto, o que eu neste momento estou a trazer ou a tentar trazer para a Faculdade de Ciências é uma estrutura organizativa, modos de proceder, esquemas, flowcharts para as pessoas saberem, dentro de cada serviço, como é que as coisas devem decorrer. Nós, a qualquer momento, sabemos onde é que está o processo, onde é que está isto, onde é que está aquilo. Portanto, para mim, a faculdade, neste momento, é um desafio em termos de estrutura organizativa. E também, para além disso, a parte da gestão de recursos humanos, portanto, a capacitação das pessoas, o criar motivação nos que nós designamos funcionários públicos, que tipicamente são conhecidos como pessoas desmotivadas, portanto, capacitar as pessoas, motivar as pessoas que estão a funcionar numa instituição
e, portanto, dentro desta harmonia também criar na Faculdade de Ciências, portanto, esta questão relacionada com a própria valorização económica do conhecimento. E que é um aspecto que tipicamente nós numa Faculdade de Ciências, provavelmente não existe noutras faculdades, mas numa Faculdade de Ciências sentíamos-nos mal em criar valor e acrescentar valor económico ao nosso conhecimento. Portanto, em termos de Faculdade de Ciências, a minha experiência atual, aquilo que eu retiro da minha experiência empreendedora é precisamente a estrutura organizativa, a capacitação das pessoas, motivá-las e depois também esta última questão que eu referi. E desta maneira eu acho que a experiência, obviamente que empreendedora e de criação de uma empresa me traz claramente vantagens hoje para a Faculdade de Ciências. Também levei muito para a empresa, da minha experiência académica. Aqui é um ganho para os dois lados. Portanto, eu também trouxe para a empresa e para o investidor da minha empresa muita informação e uma certa maneira de estar que também deve existir nas empresas, nomeadamente a questão da inovação, da criação de valor e não estarmos simplesmente a comprar a outros aquilo que já existe. Portanto, eu acho que não é só a instituição universitária que ganha, tendo professores que fazem uma carreira empreendedora, mas também as próprias empresas, quando têm professores universitários nos seus quadros, as empresas ganham porque percebem o valor que é ter conhecimento de base, conhecimento fundamental, porque isso criará competitividade na própria empresa. E as empresas só sobrevivem se realmente tiverem essa capacidade de ser inovadoras nos tempos que nós hoje corremos, não é? Queria pegar exatamente nisto que a Cristina acabou de referir, Luís. De facto, há muito também daquilo que são processos, estruturas, frameworks que vêm da ciência, que vêm da investigação e que são claramente uma mais-valia no processo de empreendedor ou de empreendedorismo. Nós costumamos dizer, quando ensinamos Lean Startup aos nossos alunos, aos investigadores nos programas de aceleração de spin-offs, etc., que a metodologia fundamental do Lean Startup assenta num pressuposto de investigação científica. Há uma formulação de uma hipótese, há a construção de uma experiência que visa confirmar ou não, verificar ou não se essa hipótese, que tipicamente numa startup é uma assunção, se confirma ou não através de um teste real, utilizando um protótipo real e vamos usando ciclos de confirmação dessas hipóteses, precisamente para minimizarmos risco. Ou seja, este é um processo profundamente inspirado e nascido de um contexto da investigação científica e tecnológica e que é hoje uma forma de desenvolver negócio. Portanto, que outras ferramentas, que outras competências, que outras características que tu, enquanto investigador, tu, enquanto professor, conseguiste trazer do teu ecossistema mais académico para o teu ecossistema mais empresarial? Rui, só para começar, eu estou completamente de acordo com a tua descrição do Lean Startup. Deixa-me gastar um minuto só a descrever a última iniciativa que tive de transferência de tecnologia. Tudo começou num processo de consultoria com a Câmara do Porto no âmbito do Regulamento de Proteção de Dados, portanto, enquanto universitário, enquanto Faculdade de Ciências. Bem, tudo começou há muito tempo com toda a investigação que eu fazia. Depois houve um novo framework legal, a Câmara do Porto quis estar em conformidade, abordou a Faculdade de Ciências e nós percebemos que para resolver o problema de uma instituição da dimensão da Câmara tínhamos que construir ferramentas informáticas que nos ajudassem a resolver o problema. E uma vez construídas essas ferramentas, percebemos que tínhamos ali uma possibilidade de fazer a transferência de tecnologia daquilo para várias outras instituições que precisavam daquilo. Portanto, como tu dizes, um problema, conjecturar qual é a melhor forma de abordar isto, ainda num ambiente quase de pré-incubação na consultoria enquanto Faculdade de Ciências, na Câmara do Porto, funcionou ali naquele piloto, vamos para o mercado. Onde é que eu sinto que do lado universitário temos uma mais-valia muito grande nas startups? Na captação de financiamento, e não estou a falar de capital de risco. Estou a falar na captação de financiamento com base no Programa Quadro Europeu, com base no anterior Programa Quadro e, de certeza, no próximo Programa Quadro 21-27. Porquê? Porque existem uma grande variedade de possibilidades de as startups e as empresas se candidatarem a programas de financiamento ou em copromoção ou individuais.
E eu, enquanto universitário, toda a minha vida fui treinado para fazer este tipo de candidaturas. Portanto, esta é claramente uma daquelas áreas onde um aluno de doutoramento, um aluno de mestrado foi treinado para isto e vai ter claramente uma vantagem competitiva relativamente às PMEs que existem em Portugal, que não têm pessoas com esta formação. Essa questão é muito interessante, ou seja, os investigadores estão de tal forma habituados a lutarem pelo financiamento das suas iniciativas para que elas possam acontecer, que na prática estão altamente capacitados para procurarem investimento para as suas startups e, portanto, isso dá-lhes uma vantagem competitiva muito interessante. É uma abordagem interessante. Deixem-me agora falar de falhanço. Deixem-me agora falar de dificuldade. Deixem-me agora falar de barreiras e de problemas. Cristina, quis desistir já muitas vezes no contexto da empresa? Não. Foi Porquê? coisa que nunca me passou pela cabeça. Porque, acima de tudo, eu acho que temos uma característica muito importante nós, professores universitários, e acaba por também ser uma característica muito típica dos empreendedores, que é a resiliência. Portanto, nós, professores universitários, trabalhamos todos os dias, como disse o Luís, estamos sempre a escrever projetos, nós queremos ter a nossa investigação cada vez mais competitiva e, portanto, passamos a vida a fazer projetos, a levar tampas e a ter projetos financiados e portanto, esta resiliência, que é uma característica muito interessante dos professores universitários, também é uma das características dos empreendedores. Eu acho que há muita parecência na maneira de estar de um professor universitário e de um empreendedor. Acho que há aqui uma ligação muito próxima entre a sua maneira de pensar, obviamente com objetivos diferentes, ou podem ser diferentes, mas há aqui uma semelhança muito grande. E, portanto, eu nunca me passou pela cabeça acabar com a minha empresa. Embora neste momento a empresa, eu neste momento estou a fazer uma espécie de ano sabático na empresa, obviamente que o cargo que eu ocupo neste momento ocupa-me a 150%, mas não estou completamente desligada da empresa. Da mesma maneira que estou um pouco desligada da investigação, estou também um pouco desligada da empresa. Estou sempre a trabalhar em back-office, porque neste momento o meu objetivo principal é a Faculdade de Ciências, mas nunca me passaria pela cabeça terminar um projeto que foi construído dia após dia, com altos e baixos, com dias de imensa alegria, quando nós recebemos os prémios, quando nós somos reconhecidos por terceiros, que não têm nada a ver connosco, são dias de enorme alegria, mas depois, como em tudo na vida, há dias em que nós ou não conseguimos o financiamento. Eu demorei 1 ano e meio a conseguir um investidor, precisamente pelo tipo de empresa que era, pelo tipo de startup que eu estava a querer formar, mas nunca me passou pela cabeça e não me passa pela cabeça acabar com a empresa. A empresa, obviamente, tem tido um percurso um bocadinho lento. Eu acho que é uma empresa que ainda não está no seu tempo. É uma empresa que é muito comum no norte da Europa, em que os princípios de sustentáveis, de ecossustentabilidade ligada à indústria química é uma coisa que é normal, que não é o que acontece no nosso país. Nós, em 2015, tivemos vários contactos com empresas nacionais, a querer mudar os processos industriais, a dizer nós hoje temos que pensar numa indústria química não baseada no petróleo, temos que mudar o nosso paradigma, e parecia que estávamos a falar de uma coisa completamente abstrata. Essas empresas com quem nós falámos em 2015 estão agora em 2020 a dizer, afinal, se calhar vamos querer aquele projeto que nos tinham proposto. E, portanto, nós não vamos desistir, porque o nosso modo de encarar a indústria química tem que mudar em Portugal e tem que mudar a nível mundial. E, portanto, há muitos exemplos deste tipo de indústria que nasce claramente de dentro das faculdades, são empresas que nascem de dentro das faculdades e que se alinham, obviamente, com esta nossa preocupação atual, que é o problema das alterações climáticas. E, portanto, toda a indústria química tem que mudar, vai mudando lentamente. Os ventos do norte, dos países nórdicos, estão a chegar aos países do sul, e há 5 anos as empresas achavam que eram projetos demasiado estranhos, iam exigir muito investimento, não havia financiamento na altura, e hoje as empresas voltam-nos a contactar, a dizer, afinal, podemos retomar aquele projeto que vocês nos apresentaram há 5 anos atrás, e nós dizemos claramente
estamos sempre disponíveis e, portanto, mesmo que a empresa tenha um trajeto que vai mais devagar, muito ligado a projetos europeus, baseados na investigação, na prestação de serviços a entidades de investigação, porque eu acho que neste momento ainda não está na altura da indústria química abraçar claramente este desafio, que é nós podermos fazer tudo o que fazemos, mas não utilizar as bases derivadas de petróleo. E, portanto, eu tenho esperança que um dia a empresa acabe. Só um minuto, eu gostava de dar o meu contributo aqui, Rui, peço desculpa estar a abusar aqui do teu tempo. Eu tenho uma experiência um bocadinho diferente daquela da Cristina. Eu acho que é importantíssima a resiliência. Quando eu te falava na gestão de recursos humanos, um estudante de doutoramento ou um funcionário, a resiliência aqui é um fator muito importante e a resiliência de um funcionário é muito baixa e a tendência para sair também é muito elevada, portanto não estava habituado a isso, mas a minha própria resiliência. Eu mais uma vez volto a dizer, eu gosto de fazer aquilo em que sou bom a fazer, na transferência de tecnologia acho que sou bom a fazer, eu não quero ser um gestor de empresas. A primeira empresa que montamos, a Healthy Systems, quando chegamos a um ponto em que o volume de faturação cresceu até estávamos na altura em €500 mil e ao fim do segundo ano estabilizamos, aí nós tivemos que perceber com os meus outros 2 sócios, bem, a partir daqui ou procuramos um parceiro que nos alavanque e que faça o scale-up, ou então nós não temos a capacidade para dedicar o tempo suficiente que é necessário para fazer este scale-up. Eu ia colocar exatamente essa questão. Como empreendedor em série, tu tens olhado e procurado também as tuas exits, as tuas saídas, os teus mecanismos de saída, portanto, não apenas no contexto do falhanço, mas também do sucesso. Do sucesso e do falhanço também. E é muito importante que os novos empreendedores, e estamos a falar para novos empreendedores, percebam exatamente isso. Não tem que sair quando a empresa vale milhões, tem que sair na altura em que o contributo dele para aquela empresa e para o crescimento da empresa chegou a um limite. Portanto, e eu tenho muito essa experiência. Tenho outras empresas onde não correu bem, ainda não correu bem, estamos com muita resiliência atrás porque acreditamos naquilo. E tenho outras, a última que criei essencialmente, porque acredito muito que vamos resolver um problema que venha à frente, aí estou com uma grande dose de resiliência a trabalhar nela. Mas é importante que quem está neste processo de startups e de criar novos negócios com base em ideias, perceba qual é o seu enquadramento nessas iniciativas e saiba qual é a altura de parar e de passar o token ao outro, eventualmente pôr-se ao lado e acompanhar o crescimento, mas saber parar, porque senão, a dado momento, percebemos e já estamos lá em baixo outra vez. Essa questão é interessante porque conecta com algo que, mais uma vez, vamos tentando procurar passar aos novos empreendedores, que tem muito a ver com esta noção de que as competências e as ferramentas necessárias para criar um projeto não são exatamente as mesmas que são necessárias para depois escalar esse projeto. É muitas vezes o momento em que os fundadores se consciencializam que podem não ser os gestores ideais para as suas empresas. Isso muitas vezes é um processo doloroso. É um processo de, costumo dizer aos meus alunos, don't fall in love with your prototype. Porque o vosso cliente sabe mais do vosso protótipo, do vosso produto, do vosso negócio, do que vocês próprios. E o vosso cliente vai-vos levar para sítios que provavelmente vocês não gostam. E isso vai ser doloroso. E muitas vezes a vossa empresa vai caminhar para sítios onde vocês provavelmente não serão as pessoas com o melhor contributo ou com o contributo mais crítico naquele momento da organização. E essa capacidade de autoconsciência é muito interessante. E muitas vezes é negligenciada quando se fala em empreendedorismo, não é? Rui, é curioso estás a dizer isso, porque o parceiro que nós escolhemos para nos alavancar foi o nosso melhor cliente. Foi exatamente o nosso melhor cliente, porque percebemos que ele sabia como nos podia alavancar, foi aquele a quem nós primeiro batemos à porta, no sentido, ok, nós precisamos de ajuda, não precisamos de dinheiro pelo dinheiro, precisamos de alguém que nos faça o scale-up, ou seja, dinheiro inteligente. E foi exatamente tal como estás a dizer. Cristina, para terminar, estamos praticamente no final, olhando para o percurso, percebendo, mapeando novamente, rapidamente, toda a jornada, qual é que entendes que foi a maior dificuldade, do ponto de vista do ecossistema, daquilo que te estava disponível, daquilo que era a própria jornada, a tua própria jornada e de quem contigo caminhou na empresa, qual foi a maior dificuldade que tu sentiste e em que momento nesta jornada empreendedora? A maior dificuldade é a nossa maneira de falar. Aquilo que eu tive mais que mudar foi o modo como tive que falar com as pessoas que não são da minha área. Quando nos vamos envolver com áreas de negócio, a nossa linguagem, e eu falo uma linguagem química, não é perceptível para a maior parte das pessoas com quem eu tinha que falar.
e, portanto, a minha empresa é uma empresa que no fundo, produz catalisadores para a indústria química, e a primeira coisa que, quando eu falei em catalisadores, perguntaram se era alguma peça de um automóvel. Ok? E, portanto, eu percebi qual era a minha dificuldade. É eu conseguir transmitir aquilo que é o conceito da minha ideia ou a minha ideia, conseguir transmiti-la de forma com substância, mas para uma plateia que não conhece a minha linguagem encriptada, a minha linguagem química. E, portanto, isso foi uma maior dificuldade. E depois, perceber realmente como é que se equaciona um negócio. Obviamente que eu não quero ser gestora da empresa. Aliás, o investidor, no fundo, é uma empresa de engenharia química. Nós estamos em co-working com essa empresa, é uma empresa de engenharia química que estava no mercado, que viu o potencial da nossa empresa. E, portanto, são os nossos investidores que, no fundo, acabam por também ter ali uma componente de gestão da empresa. Nós nunca estivemos a gerir a nossa empresa no sentido de sermos nós os gestores da empresa. Portanto, o acordo foi feito exatamente dessa maneira. Nós somos as pessoas que trazemos as ideias, nós sabemos da área da química, nós conseguimos perceber os problemas dos clientes em termos do que eles pretendem, valorizar um subproduto, melhorar um processo, aumentar a eficiência, fazer um scale-up de qualquer processo que as pessoas tenham, de forma eficaz, eficiência, sempre com base numa aproximação sustentável, mas não nos envolvemos naquele detalhe que é a gestão. Não nos envolvemos no detalhe que é a gestão. Obviamente que sabemos alguma coisa, e isso é importante que se tenha a noção, ou se perceba qual é o mindset de um gestor, para que se perceba que tipo de decisões é que são suscetíveis de serem tomadas de forma correta ou incorreta, não é? Portanto, é necessário que eu tenha alguns conhecimentos de gestão, não para ser a gestora da empresa, porque não é isso que eu quero fazer na empresa. Eu, na empresa, sou a pessoa que trago a inovação científica e tecnológica para que a empresa se torne competitiva. E, portanto, o nosso acordo com o investidor, que no fundo o nosso investidor era o nosso potencial cliente. O nosso investidor foi um potencial cliente, que tinha a componente que nós precisávamos. E, portanto, foi dessa maneira que nós enquadramos a nossa empresa. Obviamente, quando eu estou diretora, sou gestora. Tipicamente, o lugar de diretor é o lugar de gestão universitária, para a qual, como eu disse, estou mais habilitada, porque conhecemos os princípios da gestão universitária, mas, como eu digo, se nós pudermos introduzir princípios de gestão de empresas na gestão universitária, muita coisa poderá ser melhorada em termos do modo de funcionamento, pelo menos da Faculdade de Ciências, que é onde eu estou. Luís, vou encerrar contigo. Já és um veterano, no sentido positivo, naturalmente, levas aqui um percurso longo com várias startups criadas. Que conselho é que tu deixarias, precisamente, a quem está no contexto da universidade ou fora do contexto da universidade, a pensar seguir esse caminho do empreendedorismo? O que é que seriam as principais 2 ou 3 referências que gostarias de deixar aqui? 2 ou 3, e da minha experiência, uma grande dose de resiliência, ou seja, à primeira barreira não desistir, acreditar na ideia, a sugestão que tu começaste por dar também de procurar os parceiros certos e tentar pôr um protótipo a funcionar. É muito importante, quando vamos depois para o mercado, podermos dizer, ok, isto não é um projeto universitário, está a funcionar no mundo real, neste protótipo, para as pessoas acreditarem em nós e para nos darem essa credibilidade. E depois, e da minha experiência de vida ao longo da minha carreira, quer universitária, quer de empreendedor, sempre que reconhecemos competências em pessoas, tentar ter essas pessoas na nossa órbita, no nosso networking, porque há de chegar o dia em que nós vamos precisar delas e elas nos vão ser úteis para garantirmos que o nosso processo de evolução continue. E, portanto, diria que são, na prática, uma grande dose de resiliência, o procurar e ter em mente um protótipo a funcionar, desagregado daquilo que é a ideia, desagregado daquela crítica. Isso funciona nas universidades, mas no mundo real não funciona. E depois, a parte do networking, que também é muitíssimo importante. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Cristina. Foi um gosto partilhar este momento e ter esta conversa fascinante convosco. É tudo neste debate. Continuem a acompanhar o Entrepreneur e saibam todas as informações necessárias acerca do ciclo de debates nas redes sociais da Porto Inovação. Muito obrigado.
Obrigada.